Durante muito tempo, eu acreditei que amar significava me oferecer por inteiro. Eu confundi entrega com a ausência de limites e passei a medir o valor do meu amor pela minha capacidade de suportar. Quanto mais eu cedia, mais correta eu achava que estava. Por fora, isso parecia maturidade. Por dentro, era cansaço acumulado. Um cansaço que não vinha de fazer mais, mas de não saber onde eu terminava. Ao ler A Dama, Seu Amado e Seu Senhor, do T.D. Jakes, algo ficou desconfortavelmente claro para mim. Quando a mulher não encontra harmonia dentro de si, ela começa a procurar fora aquilo que deveria construir por dentro. Ela entra em relações esperando que alguém traga paz, segurança e sentido. E quando isso não acontece, ela insiste mais. Ela dá mais, espera mais, aguenta mais. Não por amor maduro, mas por sede. Eu precisei admitir algo muito difícil. Muitas vezes eu amei tentando extrair do outro aquilo que eu mesma não estava me oferecendo. E esse peso, cedo ou tarde, se torna pesado demais para qualquer pessoa carregar. Não porque o outro seja mau, mas porque não é função dele sustentar o que eu não sustento em mim. Quando isso acontece, o amor deixa de ser encontro e vira cobrança silenciosa. Ao revisitar minhas anotações, eu percebi que existe um padrão recorrente em mulheres responsáveis. Nós nos doamos antes de nos posicionar. Entramos em relações correndo, não porque o amor chegou, mas porque a carência falou mais alto. E quando a carência guia, o amor perde o eixo. A mulher fica vulnerável, exposta emocionalmente, aberta demais, sem perceber que está oferecendo algo precioso, sem saber se há estrutura no outro para receber. Isso não acontece da noite para o dia. É sutil, começa com pequenas concessões, depois vêm as adaptações internas. Logo, a mulher já não sabe mais se está amando ou apenas tentando não ser abandonada. Ela se molda, se ajusta, se silencia e chama isso de maturidade espiritual. Mas no fundo é autoabandono disfarçado de virtude. Nenhuma relação externa consegue produzir contentamento quando a mulher não está em paz consigo mesma. A tentativa de encontrar descanso no outro, quando o coração está desorganizado, se transforma em frustração constante. A expectativa cresce, a decepção também. E o amor, que deveria ser leve, vira um lugar de tensão. Talvez o maior engano seja acreditar que isso é sinal de amor profundo. Não é. É sinal de identidade mal posicionada. Quando a mulher não se ama, não se respeita e não se governa, ela corre para o amor despreparada. E o preço disso é alto. Relações ficam pesadas, o outro se sente pressionado e ela, cansada, começa a se perguntar: por que amar dói tanto? Eu precisei parar e olhar para isso sem me justificar, sem espiritualizar, sem correr para uma solução rápida, porque enquanto eu insistia em amar sem me guardar, eu continuava confundindo entrega com perda de si mesma. E isso não gera vida, gera exaustão. Então eu te pergunto com honestidade: em quantas relações você tem amado, tentando encontrar no outro algo que precisa primeiro ser organizado dentro de você? Enquanto você me ouve, alguma coisa dentro de você esteja começando a se reconhecer nessas palavras. E antes de avançar, eu preciso me situar aqui com você. Eu não falo desse lugar como quem observou de fora. Eu falo como uma mulher que precisou rever os meus próprios critérios de amor, fé e entrega. Meu nome é Patrícia e este espaço que você está ouvindo faz parte do Entre Páginas e Revelações. Esse canal nasceu de um processo muito pessoal, o de usar a leitura não como informação, mas como formação interior. Aqui os livros não entram como teoria nem como inspiração rápida. Eles entram como instrumentos de organização da alma, da mente e da espiritualidade
vivida no cotidiano. Ao longo do tempo, eu percebi que muitas mulheres cristãs são responsáveis, fiéis, comprometidas, mas vivem cansadas de um jeito difícil de explicar. Elas amam, servem, oram, fazem o certo, mas carregam um peso interno constante. E quase sempre esse peso vem da confusão entre amor, carência e espiritualidade. É sobre isso que eu falo aqui. Não para acusar, mas para organizar. Em uma das anotações que eu fiz durante a leitura de Adão a seu amado e seu Senhor, algo foi se ajustando dentro de mim com muita clareza. O livro não me confrontou com dureza, mas também não me permitiu continuar confundindo entrega com autoabandono. Ele foi colocando luz em lugares que eu já sentia desconforto, mas eu ainda não tinha nomeado com precisão. Se enquanto você me ouve sentir que esse livro pode te ajudar a aprofundar esse processo no seu próprio ritmo, o link está na legenda para quem quiser continuar essa leitura com calma no seu tempo. E se esse tipo de conversa faz sentido para você, se inscreva no canal e curta esse vídeo. É uma forma simples de caminhar comigo nesses processos de formação interior. Aqui a proposta não é sobreviver espiritualmente, é amadurecer com clareza. Depois de reconhecer o padrão de amar sem me guardar, eu precisei encarar algo ainda mais sensível, a expectativa silenciosa que eu colocava sobre o outro. Não era algo que eu dizia em voz alta, era interno, quase invisível, mas estava lá. Eu esperava que o relacionamento trouxesse o equilíbrio, a segurança e sentido. E quando isso não vinha, eu tentava compensar com mais esforço. Ficou muito claro que existe uma diferença profunda entre amar e depender. Amar é compartilhar o que já está organizado dentro. Depender é extrair do outro aquilo que eu não consegui construir em mim. Quando essa linha se confunde, o relacionamento começa a carregar um peso que não lhe pertence. Eu percebi que eu idealizava, criava expectativas sobre quem o outro deveria ser para mim. Eu esperava cuidado constante, validação, direção emocional. E sem perceber, transformava o amado em fonte. Só que nenhuma pessoa sustenta esse lugar sem adoecer ou se afastar. Quando alguém sente que precisa preencher vazios que não são dele, a relação deixa de ser encontro e vira pressão. A mulher que não se relaciona bem consigo mesma corre para o amor vulnerável demais. Ela entra em relações esperando encontrar paz interior e, quando não encontra, se frustra. Depois se culpa, depois tenta de novo. É um ciclo silencioso. E quanto mais ela espera do outro, menos ela se escuta. Esse movimento cria um risco sério, o de perder a própria identidade, tentando manter o vínculo. A mulher começa a ajustar seus limites, suas opiniões, seus desejos, vai se moldando para não perder e chama isso de amor. Mas amor que exige que você se apague não amadurece ninguém. Ele apenas adia a dor. Algo que me confrontou nessa leitura foi perceber que não é justo esperar que alguém carregue o peso daquilo que eu mesma preciso suportar. Não é função do outro me dar valor, direção ou eixo. Quando eu coloco essa responsabilidade fora, eu entrego poder demais. E quem entrega o eixo da própria vida, cedo ou tarde, se sente perdida. Eu precisei admitir que em muitos momentos eu tentava amar antes de me posicionar. E isso sempre termina do mesmo jeito. Desgaste, confusão e frustração. Não porque amar seja errado, mas porque amar sem ordem interna gera dependência, não parceria. Talvez essa seja uma das perguntas mais difíceis desse processo. Em quais relações você tem esperado que o outro faça por você aquilo que precisa primeiro ser construído dentro de você?
E é aqui que a tensão aumenta, porque quando o outro ocupa um lugar que não é dele, alguém fica fora do lugar. E esse deslocamento não se resolve ajustando o relacionamento. Ele exige uma mudança mais profunda, uma mudança de critério. Depois que a clareza chegou, eu precisei aceitar algo muito mais profundo. Deus não estava fora do lugar. Eu é que tinha tentado usá-lo para sustentar escolhas desalinhadas. Em vez de Senhor, muitas vezes eu tratei como compensação emocional. Eu orava para aguentar, pedia forças para permanecer onde já estava cansada e chamava isso de fé. Ao revisitar minhas anotações, algo ficou claro dentro de mim. Quando Deus ocupa o lugar certo, Ele não me anula, Ele me organiza. O Senhor não entra para me ensinar a suportar o que me desorganiza. Ele entra para reger o que estava sem eixo. E reger, eu descobri, não é acelerar, é harmonizar. Ficou claro que a ordem começa dentro. Primeiro o relacionamento com Deus, depois o relacionamento comigo mesma e só então com o outro. Quando eu invertia isso, eu exigia demais das pessoas e espiritualizava o desgaste. Quando eu colocava Deus no centro, algo mudava no ritmo. Eu deixava de correr atrás de paz e começava a construir descanso. Isso exigiu limites. E limites para mim sempre soaram como falta de amor. Mas eu aprendi que limites são sinal de maturidade espiritual. Deus mesmo estabelece limites. Tudo que Ele cria tem contorno. O amor dele não é confuso, não é invasivo. Ele guarda, orienta e sustenta. Quando eu comecei a permitir que o Senhor definisse o meu eixo, eu parei de usar a fé para me abandonar. Eu precisei reconhecer que espiritualidade madura não me mantém em vigilância constante. Ela me dá critérios. Em vez de perguntar o tempo todo se estou fazendo o suficiente, eu passei a perguntar se estou no lugar certo. Isso muda tudo. Porque quando Deus é Senhor, eu não preciso me provar o tempo inteiro. Eu posso obedecer sem me punir. Algo foi se ajustando de forma silenciosa. Eu parei de tentar ser a fonte. Parei de carregar o que não era meu. Parei de usar a oração para justificar exaustão. O Senhor não me chamou para ser o fim da linha de ninguém. Ele me chamou para ser ponte, meio, direção. E isso só é possível quando eu não tento ocupar o lugar que é dele. Reposicionar Deus no eixo certo também me devolveu algo essencial: identidade. Eu não precisava mais negociar meus limites para ser aceita. Não precisava mais me adaptar para ser amada. Quando o Senhor governa, o amor humano encontra o seu lugar. Ele deixa de ser peso e volta a ser encontro. Foi nesse ponto que eu entendi. Limites não afastam Deus. Eles revelam maturidade diante dele. E quando a ordem se estabelece, o coração começa a descansar de um jeito novo. Depois de todo esse percurso, algo ficou muito simples dentro de mim. Amor não deveria roubar a mim mesma. Quando o amor está ordenado, ele não exige vigilância constante, não me deixa em estado de alerta, não me faz negociar minha identidade para continuar. Ele descansa. E esse descanso não vem da ausência de desafios, mas da presença de critérios claros. Percebi com nitidez o antes e o depois. Antes eu amava, tentando manter tudo em pé. Carregava pesos que não eram meus. Sustentava relações com esforço emocional e chamava isso de compromisso. Depois, quando o eixo foi restaurado, o amor encontrou o seu lugar. Eu precisei amar a partir de mim, não à custa de mim. Isso muda completamente a experiência. Algo precisou morrer para que isso fosse possível. Morreu a ideia de que amar bem é aguentar tudo. Morreu a crença de que limites afastam as pessoas certas. Morreu a culpa por me posicionar. No lugar disso nasceram critérios novos. Eu não entro mais em relações para ser fonte, eu compartilho o que já está organizado dentro.
Eu não uso a fé para suportar o que me desorganiza. Eu uso a fé para alinhar escolhas. Quando o amor humano está no lugar certo e Deus governa o centro, o coração desacelera. A mulher deixa de correr atrás de validação. Ela sabe o que oferece, sabe o que espera e sabe o que não negocia. Isso não a torna dura, a torna inteira. E mulheres inteiras não precisam se provar o tempo todo. Esse é o descanso que eu encontrei. Não o descanso de quem parou de amar, mas o descanso de quem aprendeu a amar sem se perder. O descanso de quem não precisa mais se adaptar para caber. O descanso de quem confia que o que é alinhado permanece. O que exige abandono precisa ser revisto. Depois de atravessar esse caminho, eu consigo enxergar com mais clareza quem eu era antes e quem eu me tornei agora. Antes eu amava tentando suportar tudo. Eu me doava sem critério, confundia presença com permanência e achava que fé era aguentar. Eu acreditava que se eu fosse suficiente, paciente, disponível, tudo se resolveria. Mas o que eu colhia era exaustão, confusão e uma culpa silenciosa por nunca sentir que o que eu fazia era o bastante. Hoje algo mudou dentro de mim. Não porque eu ame menos, mas porque eu amo a partir de um lugar diferente. O amor deixou de ser tentativa de preencher vazios e passou a ser expressão de uma vida organizada. Eu não entro mais em relações para ser escolhida. Eu entro a partir de quem eu já sou. Isso muda o tom, o ritmo e o peso de tudo. Os critérios ficaram mais claros. Eu não entrego o que não posso sustentar. Não prometo o que não posso viver. Não permaneço onde preciso me diminuir para caber. O amor, quando está ordenado, não exige autoabandono. Ele respeita limites, honra o tempo e preserva a identidade. Eu aprendi que não preciso mais carregar o que não é meu, nem assumir responsabilidades que não me pertencem. A culpa espiritual também perdeu força. Eu parei de usar Deus como justificativa para permanecer em lugares que me adoeciam. Entendi que a obediência não é sacrifício contínuo da própria vida interior. É alinhamento. E quando o Senhor governa, o coração encontra descanso. Não um descanso de fuga, mas um descanso de ordem. Aquele que nasce quando tudo está no lugar certo. Hoje, amar não me cansa do mesmo jeito, porque eu não amo mais tentando ser fonte. Eu amo como quem compartilha. Eu não corro mais para ser necessária. Eu permaneço inteira. E curiosamente, é nesse lugar que o amor se torna mais leve, mais verdadeiro e mais seguro. Talvez você esteja ouvindo isso e percebendo que ainda ama, tentando sustentar demais. Talvez ainda confunda entrega com perda de si mesma. Se for assim, eu quero orar com você de forma simples e consciente. Senhor, eu te apresento essa mulher que me ouve. Tu conheces o peso que ela carrega, as concessões que fez, os limites que ultrapassou tentando amar bem. Eu te peço que organizes o coração dela com clareza e mansidão. Que o amor volte ao lugar certo, que a culpa seja dissolvida pela verdade, que ela aprenda a amar sem se abandonar e a se entregar sem se perder. Dá a ela descanso, não como fuga, mas como fruto de ordem. Que o Senhor governe, alinhe e sustente aquilo que ela não consegue mais carregar sozinha. Em nome de Jesus. Amém. Se isso tocou em você, em algum ponto, eu gostaria de saber. Em que área da sua vida você percebe que ainda precisa ordenar o amor para finalmente descansar? Que isso que você ouviu hoje não vire apenas reflexão, que organize o que estava confuso, alivie o peso necessário e te devolva clareza para viver a sua vida com maturidade e descanso.